Olá, irmãos e amigos, graça e paz. Estou aqui gravando mais um vídeo. Vou fazer um vídeo hoje um pouco diferente. Quero falar um pouco a respeito de arminianismo e calvinismo. Não gosto muito de falar a respeito desses temas teológicos, porque muitos cristãos simples não sabem nem o que é. Se a gente perguntar para eles o que é, eles não sabem nem o que é. Então eu acho que não é muito produtivo. Mas às vezes a gente se sente na obrigação de defender a fé que foi entregue a nós, a fé que foi entregue aos santos, como diz Judas, defender aquilo que cremos. E a gente tem visto nos dias atuais algumas críticas, assim, até com ira, algumas críticas ao calvinismo, às doutrinas da reforma, por assim dizer, as doutrinas da reforma. E eu decidi citar alguns nomes de homens que influenciaram o mundo, influenciaram a história da igreja, que mudou o curso da igreja, desde a reforma protestante para cá. Para a gente observar o nome de alguns homens influentes, homens temente a Deus, usados por Deus. E o meu intuito não é de criticar os nossos irmãos arminianos, de maneira nenhuma. É de apenas esclarecer algumas coisas a respeito da história da igreja, e que a gente vê muitas pessoas criticam, mas a gente percebe pela maneira deles criticarem que eles não conhecem muito a respeito da história da igreja. E eu quero começar por Lutero. Martinho Lutero foi um monge agostiniano que Deus usou no século XVI, numa época de uma grande escuridão, de uma ignorância, onde o povo permanecia no engano, um engano religioso. A igreja romana dominava, tirou a Bíblia do povo. Martinho Lutero foi um monge que se levantou e enfrentou a fúria da igreja romana, colocando ali na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, as 95 coisas, vamos dizer assim, heresia e engano que a igreja, à luz da Bíblia, ele colocou aquelas coisas ali que ele viu que não tinha base bíblica. E foi um homem muito usado por Deus. E Lutero foi um grande defensor da predestinação, até mais do que João Calvino. Hoje em dia, as pessoas criticam Calvino como se a predestinação tenha sido uma doutrina inventada por João Calvino, como se a predestinação não fosse uma doutrina bíblica que está exposta na Bíblia, que os próprios nossos irmãos arminianos crê nela, só que de maneira diferente. E Lutero foi um homem que escreveu e que defendeu a predestinação contra o livre-arbítrio. Na época, a Igreja Católica escolheu um grande erudito da época, um humanista, um filósofo muito sábio, Erasmo de Roterdã, e ele sistematizou ali as doutrinas à luz da teologia católica, e todo defendendo o humanismo que ele cria, defendendo o livre-arbítrio. E Lutero escreveu contra aquilo que Erasmo cria que seria certo, as doutrinas católicas, as doutrinas romanas. E Lutero escreveu mostrando que tem até um livro dele que é traduzido para o português com o nome Nascido Escravo, que no original de Lutero era a escravidão da vontade. Lutero mostrou ali naquele livro que o homem não era livre, que o homem era um escravo do pecado, que o homem não é livre. Como disse Jesus para os judeus lá em João capítulo 8, os judeus, Jesus falou que eles eram escravos e eles disseram que não eram escravos, que eles eram descendentes de Abraão e que eram livres. E Jesus disse: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E tem um grande versículo da Bíblia que mostra que o homem não é livre. João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o homem precisa ser liberto, é porque ele está sendo escravizado por alguma coisa, que é o pecado que escraviza o homem, que afasta o homem de Deus. E Lutero foi um ferrenho defensor, até mais radical com respeito ao livre-arbítrio e à predestinação do que João Calvino. Um homem que defendia a predestinação e que foi um homem muito corajoso que Deus usou naquela época. E os outros grandes reformadores da época, como William Tyndale, na Inglaterra, um homem que também defendia a predestinação, as doutrinas que pouco depois ficaram conhecidas como doutrinas calvinistas, por causa de João Calvino na Suíça, porque a Suíça se tornou o grande centro do protestantismo na época, à luz dos ensinos das Escrituras, que João Calvino expunha para o povo, trouxe a verdade e pregava para o povo. E William Tyndale era um inglês, traduziu a Bíblia para a língua inglesa, e ele foi preso pela igreja romana, por aqueles que caçavam ele, porque eles odiavam aqueles que queriam dar a Bíblia e a palavra de Deus para o povo, como Lutero, como William Tyndale. E William Tyndale foi preso, foi morto, enforcado, rasparam as mãos dele, deixaram no osso, maltrataram ele, porque ele traduziu a Bíblia para a língua do povo. A Bíblia na época era usada só na linguagem do latim, e o povo não conhecia, não sabia nem o que era que os sacerdotes romanos pregavam. E esses homens, Lutero na Alemanha, William Tyndale na Inglaterra, e Deus começou a levantar homens como Ulrich Zwingli na Suíça, só que Ulrich Zwingli foi morto. Era uma época de uma grande batalha tanto na área teológica, como existia também a revolta física, e os homens tiravam a vida daqueles que queriam trazer luz no meio da escuridão das trevas da Idade Média. E Ulrich Zwingli morreu, e João Calvino, fugindo da França por causa da perseguição da igreja romana em cima dos protestantes, João Calvino fugindo da França, e se ajunta com Farel na Suíça, e ali promovem a reforma protestante na Suíça, e a Suíça se tornou, graças primeiramente a Deus e aos ensinamentos de João Calvino, um homem piedoso que pregou sobre predestinação, pregou sobre eleição, mas pregou muito mais sobre oração e sobre evangelização, inclusive enviando para o Brasil e para o mundo todo naquela época, enviando missionário. A Suíça se tornou o grande centro do protestantismo mundial pelas influências de João Calvino, e ficou conhecida as doutrinas da Reforma por causa da influência de Calvino. A Suíça se tornou o centro do protestantismo, a capital protestante, onde aqueles que eram perseguidos corriam para se refugiar na Suíça. E ele enviou muitos missionários para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Em 1557, foi enviado 14 missionários huguenotes franceses, enviados por João Calvino para evangelizar aqui os índios e o Brasil colonial na época. Missionários esses que foram mortos na mão de Nicolas Durant Villegagnon, que se revoltou contra eles e matou quase todos afogados
amarrando a pedra no pescoço, lançando no mar, homens que deram as suas vidas por amor ao Evangelho. E todos esses homens eram defensores de doutrinas calvinistas. Isso tudo foi no século XVI. Aí vamos para o século XVII. Eu quero só fazer discorrer um pouco a história para o vídeo não ficar muito grande. No século XVII, o grande teólogo inglês John Owen, um dos homens mais eruditos, conhecido como o maior teólogo de língua inglesa da época, que defendia tantas doutrinas reformadas, o calvinismo, e combatiam as heresias da época, tanto a heresia romana como outras heresias que surgiu já no meio protestante, como o arianismo, que era aqueles que negavam a divindade de Cristo. E ele foi um grande defensor e um defensor também. Ele também foi um grande rival do arminianismo na época. John Owen, John Bunyan, o escritor John Bunyan, escreveu o livro Peregrino, era um teólogo também calvinista, batista calvinista. Escreveu o livro Peregrino, o livro mais vendido depois da Bíblia em toda a história. Um livro muito bom, uma alegoria linda da história da caminhada do homem até o caminho do céu. E isso foi no século XVII. No século XVII surgiu a controvérsia com os discípulos de Jacob e Armínio. Não foi o próprio Armínio. E houve um concílio, um sínodo, o sínodo de Dort, na Alemanha. E aqueles remonstrantes que eram seguidores de Armínio, eles criaram ali as doutrinas, os pontos arminianos, e no sínodo de Dort, na Alemanha, todos os pontos arminianos e todos os católicos calvinistas ganharam unânime. Todos os católicos, todos os teólogos da época votaram contra o arminianismo, defendendo os 5 pontos do calvinismo: a depravação total do homem, a eleição do homem incondicional, total depravação, condicional eleição, a expiação ilimitada, a graça irresistível, a graça de Deus irresistível e a perseverança dos santos. Eles criaram ali os 5 pontos calvinismo e todos os teólogos da época votaram a favor do calvinismo e não o arminianismo. E não a favor do arminianismo. Todos, unânimes, todos da época, votaram a favor do calvinismo. E o calvinismo, no século XVIII, no século seguinte, o mundo provou um grande avivamento. Na época dos puritanos, a marca dos puritanos, do puritanismo, era o calvinismo. Todos eram calvinismo. Todos eram calvinistas, defensores das doutrinas reformadas. E no século XVIII, Deus levantou também grandes homens. George Whitefield, o maior evangelista, diz os historiadores, depois do apóstolo Paulo, o homem que mais ganhou almas para o reino de Deus naquela época, um período de um grande avivamento. Outro grande teólogo na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, considerado o maior teólogo dos Estados Unidos de todos os tempos, maior teólogo e filósofo. Na época de Jonathan Edwards, ele ficou conhecido por um sermão que ele pregou: pecadores nas mãos de um Deus irado. Sermão esse que é conhecido até os dias de hoje. E esse também foi um grande defensor das doutrinas calvinistas, das doutrinas da reforma, da predestinação, da eleição.
Na época de Jonathan Edwards, os historiadores dizem que o arminianismo sumiu por 100 anos nos Estados Unidos. Por 100 anos, o arminianismo se calou à luz das pregações de Jonathan Edwards. E esses homens foram todos usados por Deus. George Whitefield, que foi o maior evangelista da época, considerado o maior evangelista depois do apóstolo Paulo, quando ele morreu, dizem que houve uma espécie de um engarrafamento de navios na Inglaterra para o enterro de George Whitefield. E quem pregou no enterro dele foi um arminiano, John Wesley, da época. John Wesley. Eles se davam bem. E John Wesley foi quem pregou no enterro de George Whitefield. E hoje em dia a gente vê uma rivalidade assim com ira e não com amor. Nós devemos demonstrar à luz da história e à luz da Bíblia se estamos corretos, se temos razão ou não. E logo após o século XIX, outro grande pregador da época, conhecido como o maior pregador da história depois do apóstolo Paulo, o maior pregador, ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Também esse homem era um ferrenho defensor das doutrinas calvinistas, das doutrinas reformadas. E no século XX, eu não quero que o vídeo fique muito grande, no século XX, o maior escritor e expositor das escrituras do século XX também foi um teólogo calvinista, um homem de Deus, um homem que andou com Deus, Martyn Lloyd-Jones, um dos grandes escritores reformados, protestantes, também defensor das doutrinas calvinistas. Então, amigos e irmãos, as doutrinas calvinistas, as doutrinas da Reforma, elas não foram doutrinas criadas por João Calvino. Ficou conhecido porque em Genebra se tornou o centro do protestantismo pelas influências de João Calvino. Mas todos esses homens, em toda a história da igreja, na época dos maiores avivamentos, dos homens que mais influenciaram o mundo e a história da igreja, todos esses homens eram defensores de doutrinas reformadas, de doutrinas calvinistas. O próprio Lutero era um monge agostiniano. Agostinho foi um dos grandes teólogos defensor da predestinação logo no início da igreja, no século IV. Agostinho de Hipona, talvez um dos teólogos mais importantes da igreja, um dos homens que mais defendeu as doutrinas bíblicas. E todos esses homens eram defensores de doutrinas reformadas. E hoje em dia a gente percebe muitas vezes a crítica, mas a gente percebe um certo desconhecimento, uma certa ignorância a respeito das doutrinas reformadas e da história da igreja. O próprio João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para a nossa língua portuguesa, que hoje nós temos acesso, e milhões de almas alcançadas pela palavra de Deus, João Ferreira de Almeida também era um calvinista reformado, presbiteriano. Na época da Reforma, a maior tradução da época foi a Bíblia King James, de 1611, que foi traduzida. O rei James, ou James VI da Escócia, conhecido como James, até a Bíblia leva o nome, ele era presbiteriano escocês, convertido através das pregações de um grande homem de Deus, também calvinista, John Knox da Escócia. Foi o homem que reformou a Escócia. John Knox, um grande homem de Deus, influente da época.
Historiadores dizem que quando John Knox chegou na Escócia, o que predominava lá era o catolicismo romano. E ele era um homem de oração. E ele orava por aquela nação. E depois de um ano, através das pregações de John Knox, a rainha da Escócia declarou o protestantismo a religião oficial da Escócia, através das orações de John Knox. Homens usados por Deus, todos defensores de doutrinas reformadas, de predestinação, de eleição, mas que falaram também muito mais de oração, de evangelização. E todos esses homens foram homens usados por Deus na época que Deus derramou um grande avivamento. A verdade, irmãos e amigos, é que quando as doutrinas da reforma começou a declinar, o cristianismo também começou a declinar. É só olharmos para a história da igreja e ver os dias de hoje. Cristãos frios, cristãos que não influenciam, cristãos que são mais conhecidos pelos escândalos do que pela piedade, pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus. O nosso país, eu acho que mais de 30% da população do nosso país é considerada cristã, e o nosso país é um país dos mais corruptos do mundo. Os cristãos não são mais sal da terra e luz do mundo. Agora, na época desses grandes homens de Deus, que defendiam essas doutrinas que são tão criticadas nos dias de hoje, por causa que o homem quer ser o autor da sua salvação, que o homem não quer aceitar que a salvação é um dom de Deus, como diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero dizer a cada um, pesquisem na história da igreja. Não tenha nada por certo daquilo que lhe ensinaram. Seja aberto, pesquise na história. Pesquise na história da igreja. Pesquisem os grandes homens de Deus que influenciaram a história e vejam, tirem as conclusões. Não sejam fechados, não sejam exclusivistas de não querer ver a opinião do próximo. Mas precisamos ver a opinião do próximo, ver aquilo que o próximo defende e julgar à luz da Bíblia quem é o certo e quem é o errado. Que Deus abençoe a todos. E eu repito, o intuito desse vídeo não é de provocar nossos irmãos arminianos, que eu amo eles, tenho amigos arminianos. O intuito desse vídeo é de esclarecer um pouco da história e das doutrinas bíblicas que esses grandes homens defenderam. Que Deus abençoe a todos.